Oi, pessoal! Que as vacinas são um avanço na saúde pública, a hesitação vacinal é uma ameaça global, pois ela pode impedir o controle de doenças pelo mundo. Para entendermos mais sobre essa questão, o meu convidado é o infectologista Marcos Moura, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, PhD em Biologia Parasitária pela Fiocruz, além de professor universitário e palestrante. Dr. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Muito obrigado, Milena, pela disposição. Um tema super importante, né? E essa vacina, por ser tão boa, as pessoas costumam até duvidar, porque uma vez que nós vacinamos, nós não ficamos doentes. E aí esse questionamento é por causa da eficácia das próprias vacinas. Então, doutor Marcos, a definição de hesitação vacinal, eu gostaria, por favor, que você explicasse o termo e também por que essa hesitação tem acontecido. Bem, dados motivos, né? As pessoas, de forma geral, em saúde pública, na falta de educação de saúde, a percepção das pessoas de doença, ela está presente. A ausência de doença, parece que a doença não existe mais. E a prevenção, ela trabalha num contexto antes de chegar à doença. Então, a gente precisa ter uma educação de saúde efetiva e que seja feito, e é claro que o médico é fundamental, né? A orientação vacinal do próprio médico leva o paciente a ter a sua vacinação em mais de 70%, 90%. Então, quando esse diálogo é interrompido ou quebrado, as pessoas deixam de vacinar. Isso seria hesitação vacinal, né? Apesar de estar disponível gratuitamente, as pessoas questionam a vacina. Então, muitas vezes, por não perceberem as pessoas doenças, por exemplo, doenças como poliomielite, ninguém vê mais ninguém doente, porque todos são vacinados. Então, é muito problema a percepção de ausência de doença e associar isso a uma não necessidade de vacina. A gente precisa continuar vacinando para que as doenças não existam ou elas deixem de existir. É muito importante. E é fundamental que os profissionais de saúde, em toda a escala de saúde, desde a atenção primária à saúde até na atenção complexa, eles orientem a vacinação. Ô, doutor Marcos, o negacionismo é quando se nega algo que a ciência comprovou. A hesitação vacinal e o negacionismo se relacionam, apesar da diferença de significados? Sim, sim, né? Quando pessoas com muita penetração na mídia, em redes sociais, principalmente, né, ela divulga informações de negar a eficácia da vacina, negar a presença de doenças, né? E essas teorias e conspirações levam as pessoas realmente a não ter necessidade, né? De forma geral, isso não vai prejudicar a pessoa que faz isso deliberadamente, mais esclarecida, até que faz isso de maneira voluntária, negar ou hesitar vacinal. Mas a população mais vulnerável, que às vezes por próprio não ter acesso à informação ou ignorar essas informações, elas podem entrar em uma não vacinação, uma hesitação vacinal de maneira involuntária, ou seja, um modelo de manada, né? Isso é muito problema, porque quando as doenças vêm, as pessoas que porventura negaram a vacinação ou hesitaram em vacinar e tiverem condições financeiras de buscar o serviço de saúde, elas vão ser acolhidas e podem até fazer aquele desfecho ser favorável, né? Agora, a pessoa que está em vulnerabilidade social e econômica, ela não vacinar é o maior problema. A vacina tem uma função de saúde pública e vai ter uma função muito prioritária na população mais periférica, porque ela sim, diferente dos tratamentos de unidades hospitalares, ela precisa da vacinação. Doutor Marcos, nós precisamos de uma comunicação mais eficaz, seja dos profissionais da saúde, seja dos profissionais da imprensa, contra a hesitação vacinal e que essa comunicação atinja todas as classes sociais? Sim, é fundamental, né? A gente cada vez percebe que a vacinação está muito vinculada à orientação do profissional de saúde. Então, não só a imprensa, não só o governo, né? Porque pode levar a um aspecto de dicotômico que está o Brasil hoje, né? Pessoas relacionadas a essa política, tem um jornal que eu não gosto, então eu não vou vacinar. Então, na verdade, a formação de saúde, dada pela profissional de saúde e nas escolas é fundamental. A gente tem que criar essa população que está envelhecendo, essa população mais jovem, esse adolescente, essa criança, da necessidade de vacina. Então, isso é uma formação de saúde. Então, isso o tempo todo tem que ser relacionado e orientado, né? De forma geral, o profissional de saúde não pode se negar ou falar mal de uma vacina. Tem que falar da verdade. As vacinas são extremamente benéficas à saúde,
protege das doenças e qualquer efeito adverso que possa ocorrer da vacina é infinitamente menor do que a doença que a vacina previne. Ô, doutor Marcos, a época da desinformação das vacinas no período da pandemia, no período da Covid-19, essa desinformação foi determinante para abalar a confiança das pessoas em relação às outras vacinas? Foi importantíssimo esse ponto de vista, porque na pandemia, era uma pandemia, uma coisa atípica, que ninguém tinha vivenciado isso. E houve a necessidade de implementar vacinas muito rapidamente, né? Houve a necessidade de conhecer a doença, e isso levou a um desacreditamento das vacinas que já existiam, vacinas são totalmente conhecidas, de extrema eficácia, né? Como se fosse o mesmo bolo. Né? As pessoas veem e comparam como se toda vacina fosse igual. Cada vacina é diferente, o design vacinal, né, a metodologia que era fabricada, o tipo de agente ou antígeno que está nela é diferente. Então, isso é uma barreira enorme. Então, a gente, na saúde pública, a gente fala de vacina, mas o profissional de saúde, o imunologista, ele entende qual vacina e que vacina está se falando. Mas é fato que a Covid colocou tudo no mesmo barco, que é um grande problema. A gente sabe hoje que algumas vacinas de Covid não eram tão boas, outras melhores. A gente tem dificuldade até hoje em formular um protocolo de Covid, 2 vacinas anuais, uma anual. Isso está se encaminhando, mas foi de uma pandemia. Mas, mesmo assim, a gente sabe que todo o curso da pandemia foi modificado e para melhor depois que as vacinas foram implementadas. A gente não vê mortalidade, inclusive tem muito poucos casos de Covid. E não se deve se relacionar isso a fake news, a informações desencontradas, e sim, mudança de curso e de prognóstico do desfecho de mortalidade da Covid foi modificado devido às vacinações. Doutor Marcos, as vacinas, antes de chegarem à população, passam por rigorosas etapas de pesquisas e validação por órgãos regulatórios. Eu gostaria, por favor, que você destacasse e comentasse todo esse processo para que o público entenda. Então, as vacinas, todas elas passam pelo mesmo processo. E não quer dizer que ser mais rápido ou mais demorado, que ela foi melhor ou pior. Os processos não são agilizados, como no caso da Covid, mas incentivam mais pessoas dispostas a vacinar e um maior número de laboratórios, de universidades, sem pesquisa e no mundo todo dispostos a fazer. Então, antecipa muito os testes. Basicamente, o teste 1 e o teste 2 são testes iniciais para ver o fármaco, efeitos adversos, potenciais dele, o design da vacinal inicial. O 3 e 4 seriam testes já em indivíduos. O primeiro para ver eventos adversos no indivíduo e o quarto teste, no caso, a fase 4, para ver a eficácia populacional. E aí, conforme o grupo estudado, o perfil, você tem um grupo de fase 4 maior ou menor. E algumas vacinas são desenhadas para idosos, outros para imunossuprimidos, outros para crianças. Então, isso varia muito, conforme a ética para liberar esses grupos. Então, de forma geral, as vacinas são testadas primeiramente em pessoas saudáveis, adultas, sem comorbidade, não crianças, não gestantes e não idosos. E, no segundo momento, em grupos mais ampliados. É claro que isso aí varia muito, como eu falei, da disponibilidade de laboratórios investindo dinheiro nisso, pesquisadores capacitados e iniciativas governamentais. Então, algumas vacinas podem passar pelas fases 1, 2, 3, 4, 1 ano, outras mais de 10 anos. E é claro, em todas as etapas, quando há um problema ou não eficácia, retorna-se à fase anterior ou aquela vacina descartável. Muitas vacinas chegam à fase 4 e não apresentam eficácia e elas são descartadas. Outras passam a fase 1, são descartadas, outras fase 1, 2 e 3, então varia muito, né? No caso, e algumas vezes, dependendo da doença, você até tolera eficácias mais baixas, em torno de 60%, 70%. Outras doenças, por exemplo, o HIV, você não tolera eficácias baixas. Então, as vacinas, mesmo chegando em fase 4, elas, por não apresentar uma eficácia plena, elas são descartadas também. Certo? E algumas vacinas, na fase inicial, elas apresentam muitos efeitos adversos, né, com muitas toxicidades, e também elas são descartadas. Então, a gente tem que entender que para cada design vacinal, para cada doença a ser prevenida, você pode ter um segmento em fases de experimento mais rápidos ou mais lentos, certo? Dr. Marcos, o Programa Nacional de Imunização completou 50 anos no ano passado. O Brasil sempre foi referência na vacinação. No entanto, a baixa vacinação fez com que doenças que não assombravam o país, como o sarampo e a poliomielite, voltassem.
Como podemos, se assim posso colocar, recuperar esse prestígio que o Brasil teve em outros tempos? Bem, é fundamental que toda a sociedade age em conjunto, né? Desmascarando fake news, estimulando a vacinação. O número é muito grande, não porque a poliomielite, sarampo, ela vai ceifar mais vidas, vai ser mais deletéria na população mais vulnerável. E muitas vezes não está em opção de aceitar ou questionar se a vacina é boa ou ruim. E sim, ela fica oprimida por um monte de notícias ruins que fazem com que ela acredite que tomar a vacina seja ruim. Então, de forma geral, a gente tem que combater isso, trabalhar incessantemente, com profissionais de saúde. Toda vez que uma pessoa doente vai a um consultório médico, uma clínica da família, ela tem que ser orientada e estimulada a ser vacinada ou atualizar o cartão vacinal. Então, o Brasil é um exemplo, sempre foi, né? O PMI é um exemplo no mundo todo, e a gente tem que lutar por isso. Isso o brasileiro conquistou com dificuldade, é um investimento enorme governamental, né? Comprar vacinas, produzir vacinas, e a gente tem que usar isso no benefício da população em todo. Então, acredito que isso é passível de um período de uma readaptação, né? Uma melhor formação de profissionais de saúde que entendam de vacina e possam orientar. O que me deixa muito triste não é uma pessoa um leigo em saúde, apesar de divulgar notícias falsas, falar sobre isso. Isso é muito triste, é um profissional de saúde não enaltecer as vacinas, colocar uma dúvida. Isso não deveria ser nunca ser feito. Não deve ser perdido. Isso, né? Preceitos pessoais nunca devem ser levados como você fala de saúde. A próxima pergunta é até clichê, mas extremamente importante. Por que a vacinação é essencial? Não é clichê e sempre importante fazer essa pergunta, porque a gente tem um problema de vacinação justamente por pessoas, é uma coisa tão cotidiana, tão comum, que as pessoas acabam achando aquilo sem relevância. Isso em doença infecciosa, o sinal sempre tem que estar aceso. Então, as vacinas sempre têm que ser lembradas e reforçadas. A gente não pode, no Brasil, ter vacinas de HPV, de dengue, de Covid, de febre amarela, e as pessoas não vacinarem. Né? Hoje está provado que o câncer de colo de útero de mulheres chega a zero em alguns países que a política de saúde pública foi vacinar crianças e meninas de HPV. No Brasil, essa vacina, às vezes, é descartada porque as pessoas não buscam vacinação. Então, a gente tem que falar o tempo todo, campanhas coletivas, campanhas individuais, para cada doença, o tempo todo. Uma pessoa não pode ir ao profissional de saúde sem receber uma orientação vacinal. Ela o tempo todo tem que ser atualizada, porque depois que a doença chega, a gente não tem muito pouco para fazer. A vacina é preventiva e a gente não tem doença porque a gente é vacinado. Então, sempre que for possível, a gente tem que aproveitar o momento de saúde, falar com os profissionais de saúde, falar com os pacientes sobre a necessidade e a importância da vacinação. Doutor Marcos, para a gente encerrar a nossa conversa, estamos em julho, meio do ano. Qual é o calendário vacinal que você pode destacar para a gente até o fim de 2024? Então, a gente tem as doenças respiratórias, né, que são fundamentais, né, e muitas vezes você eliminar uma coisa da doença, você tem mais chance, porque pacientes com comorbidades, idosos e crianças, diante do doença respiratória, eles tendem a ter um desfecho desfavorável. Então, a gente eliminar doenças imunopreveníveis é fundamental. Então, nesse mês de julho, é fundamental vacinar a própria dengue, né, as crianças, porque elas vão proteger os idosos, né, a gente vacinar de gripe, né, o H1N1 que está aí e pode ter uma causa de mortalidade importante, pessoas que têm tuberculose, pneumopatas e idosos. Nós temos vacina de Covid, que sempre é importante. Né, então, essas são as famílias fundamentais aí, para você passar esse período de inverno sem ter muitos casos de doenças respiratórias. Além disso, nós temos as vacinas pneumocócicas, né, para proteger pneumococo, que também tem desfecho muito ruim, tanto para quadros pulmonares, como também com meningite. Então, é fundamental que a gente faça as vacinas quanto antes. Né? Então, a gente tem centros de referência de imunobiológicos especiais, são os CRIs, né? Toda a região tem o seu, onde pessoas podem vacinar, pessoas com saúde debilitada, transplantados, pacientes oncológicos, imunodeprimidos, têm acesso a essas vacinas que não estão disponíveis em todo o postinho. Então, é fundamental que você procure um médico, as pessoas têm acompanhamento para que possa orientar por todas as vacinas. E, se for possível, a gente fala sempre da oportunidade vacinal.
indo buscar uma Covid, indo buscar uma vacina da dengue, é fundamental que leve o cartão vacinal e peça ao profissional de saúde pedir uma atualização, onde muitas das vacinas podem ser feitas em conjunto, né? Uma adolescente fazer o HPV, né? Isso é fundamental. A pessoa que não fez febre amarela, fazer a febre amarela. Então, a gente precisa fazer isso. Nosso PNI é muito completo, tem muitas vacinas disponíveis. E as pessoas com maior condições podem fazer isso em clínicas privadas de vacinação, onde nós temos vacinas para idosos de herpes zoster, né, do vírus sincicial respiratório, que são vacinas mais caras, mas a pessoa pode avaliar a necessidade de proteger a sua saúde e vacinar também essas duas vacinas. Então, a gente tem uma infinidade de vacinas disponíveis, tanto no privado quanto no público. Lembrando que no público existem centros de imunobiológicos especiais, os CRIs, que também fazem vacinas que não estão disponíveis a toda a população, para populações mais vulneráveis ou de saúde mais debilitada. Doutor Marcos, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, a sua presença. Muito obrigado pela disponibilidade e pela gentileza por ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado, muito feliz em que eu possa ver essa audiência extremamente qualificada e se eu posso ajudar em dar informações úteis, eu fico sempre à disposição. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado ao Dr. Marcos e ao público que sempre me acompanha aqui no YouTube. O agradecimento é sempre muito especial. Se você gostou desta conversa, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá.